Meu nome é Marcelo Zarski e você está no Bico do Corvo. Meu nome é Anderson Rosa, também conhecido pela alcunha de Frater Goya, e todos os artistas encontram a si mesmos morando num espelho. E hoje a gente está aqui com a Débora para falar um pouco sobre o trabalho dela e a participação dela aqui na Campo Geek. Como é que você está? Tudo bem? Oi, tudo bem? Tô ótima. Meu nome é Débora Fuzetti e eu tô aqui no Campo Geek hoje como jurada do concurso cosplay. Deixa eu te fazer uma pergunta. Primeiro, quanto tempo que você tem atuado como cosplayer, né? E em que momento que você falou, isso é importante para mim? Olha, desde criança eu sempre gostei muito de fantasia. Eu só saía na rua vestida de bailarina ou de princesa. Roupas normais não existiam pra mim. Minha mãe botava pra lavar e ficava embaixo do onde seca, sabe? Do varal? Embaixo do varal, chorando até o negócio secar. Então eu sempre gostei de me fantasiar, sempre gostei de toda essa vibe da fantasia, sabe? E em 2011 eu comecei a fazer cosplay. Eu fui pro Museu do Olho, lá em Curitiba, e daí o museu tava fechado e tava tendo um evento de anime. E foi ali que eu descobri que eventos de anime existiam. E daí eu falei assim, meu Deus, as pessoas que gostam das mesmas coisas que eu se reúnem. E daí eu vi um monte de gente fantasiada de cosplay e eu falei, putz, quero fazer isso aí. É isso que eu quero. E daí em 2011 eu comecei a fazer cosplay e fui evoluindo cada vez mais, né? Quando eu me mudei para São Paulo, eu tive um grande boom no cosplay, na internet. Eu comecei a fazer cosplay de LOL e meus cosplays começaram a viralizar e as pessoas começaram a me reconhecer por causa do cosplay e hoje em dia eu trabalho com isso. E deixa eu te fazer uma pergunta. Isso é uma coisa que acho que passa pela cabeça de todo cosplayer. Até onde que o cosplay é uma fuga de quem você é, ou ao contrário, ele expressa uma realidade interna tua? Você falou que desde criança você tem essa coisa da fantasia. Sim. E até onde que a fantasia te representa enquanto pessoa? Olha, eu sempre escolho personagens que eu gosto da personalidade. Eu tenho que gostar, além de gostar muito da roupa e tal, eu gosto de roupas que me desafiam em algum ponto, que tenha alguma coisa que eu nunca fiz. Ou um personagem que eu goste muito da saga e tal. Por exemplo, hoje eu tô de Yennefer, The Witcher, e é um jogo que eu tenho 800 horas de jogo. Eu gosto muito e a Yennefer eu acho que me representa muito. Eu gosto de mulheres fortes, de mulheres que não levam desaforo... Eu gosto de mulheres que não levam desaforo pra casa, esse tipo de coisa. E eu acho que elas me inspiram a ser uma pessoa melhor. Mas de qualquer forma não é uma fuga da minha realidade, porque é uma roupa que eu tô vestindo, mas ainda assim sou eu que tô vestindo. Continuo sendo a Débora e não mudo a minha personalidade por causa do cosplay. É só uma roupa que eu gosto muito de usar. A gente estava conversando em off antes, né? Até você comentou sobre trabalhar com audiovisual e tal, maquiagem, esse tipo de coisa, assim, fantasias, né? Roupas e tal. Figurinos, né? Figurino. Eu queria saber, fala um pouco disso pra gente, de como que é isso. Eu posto muito na internet, nas minhas redes sociais, o processo de fazer essas roupas, o processo da maquiagem, etc. E daí um dia um amigo meu que é diretor, ele falou, Débora, faz isso aqui pra mim? E daí eu comecei a fazer. E daí a hora que eu vi, eu estava num hospital abandonado às 4 horas da manhã gravando um vídeo. Pra audiovisual. Pra audiovisual mesmo. Já fiz filme, fiz uma longa-metragem, fiz roupa pra Glória Groove, inclusive, pro carnaval da Glória Groove. Fiz música, videoclipe, essas coisas. Então já fiz bastante coisa pra audiovisual. E pra pessoa que quer encomendar o figurino, assim, também. No caso, só fazendo a parte do figurino, assim. Só a parte do figurino, mas maquiagem não. Atuação eu também já fui, já ataquei aí algumas vezes, mas eu gosto mesmo da parte de fazer o figurino. Colocar a mão no negócio. Colocar a mão na massa, criar o personagem, aquela história de você contar uma parte da história do personagem que não aparece na tela pelo figurino, sabe? Isso é muito divertido de fazer, de você poder, por exemplo, eu vou dar um exemplo de um cosplay meu. É um cosplay de uma pirata.
Pra deixar mais real, assim, além de ter queimado a roupa inteira como se ela tivesse passado numa batalha, eu colei areia na sola da bota como se ela tivesse acabado de sair da praia. Eu coloquei cheiro de mar também no... Espirrei água do mar na roupa pra ficar cheirando aquele cheiro salgado de mar e tal. Então, pra trazer mais essa realidade. Uma época muito legal também de coisa diferente que eu fiz, eu trabalhei na Broadway como figurinista. Eu fiz Matilda, o musical, que ficou em cartaz lá em São Paulo um tempão. Eu comecei a trabalhar também no Dançando na Chuva, que também foi bem legal de trabalhar. Mas Matilda é incrível, né? Porque tem várias coisas que acontecem em tela, assim, que a gente nem imagina como é feito. E daí trabalhar no por trás me mostrou muito isso. Por exemplo, aquele bolo gigante de chocolate que a gente vê o menino comendo. Como é que faz aquilo em cima do palco? Entendi. Entendeu? Era bem legal. Que massa, pô, bacana. E aí eu te pergunto, muitas pessoas, por exemplo, principalmente existe um público aí complicado que trata muito o cosplay como uma coisa de objetificação da mulher. Sim. Né? Já quem defende o cosplay defende que na realidade é um empoderamento, que é uma forma de expressão da mulher e não uma objetificação. Como que você entende, como que você conversa com isso? Eu acho que existem personagens e personagens, porque tem personagens que são feitas objetificadas. Por exemplo, a Red Sonja, a Vampirella, são personagens extremamente objetificadas, feitas com pouquíssima roupa e etc. Mas às vezes a gente faz uma personagem dessa e etc. Porque é um cosplay simples, é um cosplay que todo mundo conhece e é um cosplay que você tá a fim de fazer. E aquele negócio do lugar de mulher onde ela quiser. E se eu quiser fazer um cosplay desse, qual é o problema? Não é porque eu estou com um cosplay desse que a outra pessoa tem liberdade comigo, entendeu? Então a gente prega muito isso do respeito pra todo mundo. Não é por estar vestida como uma personagem como a Red Sonja que isso signifique permissividade. Exatamente. Inclusive, eu já tive um episódio em um evento que eu fui, lá em Curitiba, em que eu tive que bater em um cara vestida de Bulma Coelhinha, porque ele tinha passado a mão em mim. Virou Sansão, o coelhinho da Mônica. Agora você imagina uma mulher de Bulma Coelhinha batendo num cara. Sim. Mas é importante isso, porque às vezes eu acho que tem muitas meninas, por exemplo, têm interesse e nem sempre tem informação e formação para entender isso aí, né? E acho que daí pessoas que têm mais experiência, como você, que enxerga isso, inclusive como uma profissão, que acabou se tornando para você um meio de vida, que dependem dessa tua fala para conseguir se enxergar e dizer assim, nossa, eu posso fazer isso, eu posso ser assim, e isso não me diminui em nada, ao contrário, isso agrega para mim. Porque o cosplay também faz você sair da sua área de conforto, sabe? Sempre tem aquela pessoa que tem autoestima baixa, que usa sempre o mesmo tipo de roupa e tal, não tem coragem de usar uma roupa mais diferente, alguma coisa assim. E daí ela se vê lá vestida, vou usar o mesmo exemplo aí de Red Sonja, de Bulma Coelhinha, e ela se vê nessas roupas e agora ela tem mais confiança, entendeu? Ela fala, putz, fiquei legal, fiquei bem, tô feliz comigo mesma e agora eu tenho uma confiança a mais. Pô, isso daí que você falou é muito importante, porque isso leva justamente a essa reflexão, né? Pessoas que têm, às vezes, problemas até para se vestir, né? Ou que vai no colégio sempre se acha feio, sempre se acha, sou ridículo. Mas aí, entre aspas, tem uma coragem para se transformar em cosplay, né? De algum personagem, e aí esse cosplay traz a força para a pessoa mudar na outra realidade dela. Isso me ajudou muito, porque quando eu tava no colégio, eu me sentia feia, eu me sentia burra, eu tenho TDAH, né? Então o colégio pra mim era um lugar muito difícil. Só que a neurodivergente também vai entender. E eu não sou diagnosticada tardiamente, quando eu tava na escola eu já sabia que eu tinha TDAH, eu já fazia tratamento, eu já tomava remédio, mas mesmo assim era um local muito difícil pra mim, eu sempre odiei ir pro colégio. E depois que eu comecei a fazer cosplay e tal, dessas coisas, a minha confiança melhorou muito por causa disso.
E por quê? Mas aí por quê? Porque cria uma máscara, o personagem protege você, seria isso? Eu converso com outras pessoas, amigas minhas que têm que fazem cosplay, etc. também, e a gente chegou num consenso assim, que é como se fosse uma armadura, sabe? Tipo, aqui ninguém me atinge. Tipo, aqui eu tô bem, tô vestida, tô me sentindo legal e aqui nada pode me atingir. E aí deixa eu te fazer uma outra pergunta. E dentro desse contexto, a gente pode também pensar que de repente quem está fazendo cosplay de vários personagens, de alguma forma está experimentando várias personalidades. Porque não é apenas você se vestir, você tem que se portar. Por exemplo, você agora vai ser jurada, então você vai ter que julgar como um todo, o figurino, a roupa, se a pessoa está se movimentando como personagem. Sim. Tem tudo isso, né? Tem tudo isso. E isso você acha que ajuda na formação, por exemplo, da personalidade de um adolescente que ainda está se formando quanto indivíduo? Tipo, eu consigo aqui experimentar várias personas sem que eu escolha nenhuma, até que eu diga, é isso aqui que eu quero. Eu acho que não, eu acho que é diferente, é mais uma coisa como um ator, sabe? Você entra no personagem, mas não que você vai levar aquilo pra tua vida. Por exemplo, eu vou fazer cosplay de Pânico. Eu não vou levar um assassino pra minha vida, entendeu? Mas eu vou atuar como Pânico quando precisa. Então é mais uma questão de atuação, de você se divertir, se colocar ali e ver se você consegue fazer aquela atuação. Porque é divertido você sair da sua área de conforto para atuar de outra forma. Tem muita gente que eu conheço que é do meio de cosplay, que é fazendo teatro e virando atriz e etc. E o fato talvez de você estar se expressando de alguma forma, porque é uma maneira de se expressar, né, fazer o cosplay. Já te ajuda a você talvez sanar alguns problemas que você tem, por exemplo, tem problema de comunicação, tem problema de me achar feio, sei lá, e você vai fazer o cosplay, o personagem, isso vai te ajudar a você desenvolver talvez autoestima, essas coisas assim também. Bem-vindo ao clube do TDAH, também. Neurodivergente também, ali. Todos nós. É super difícil, colégio foi. O colégio não é fácil. Né? E talvez até pra isso, porque daí quem é TDAH tem esse lance do hiperfoco, de você focar em uma coisa só, é uma coisa que você, eu quero fazer isso aqui, e você vai fazer da melhor maneira possível, muitas vezes. Com certeza. Com certeza, eu tenho um hiperfoco gigante, às vezes eu invento de fazer o figurino, eu fico dias sem dormir direito porque eu tô focada naquilo, eu preciso terminar aquilo e eu quero ver pronto, sabe? E é muito gostoso quando isso acontece, mas o TDAH também tem aquela questão do não quero fazer, não vou fazer, né? Sai fora. E daí às vezes eu fico alguns dias ali no não quero fazer, não vou fazer, procrastinando e etc, até que eu tenho que respirar e falar, não, vamos lá, você tem que fazer isso aí, esse é o trabalho. Falando no trabalho, você falou do lance de audiovisual, do cosplay também. Até para quem está assistindo a gente, está ouvindo, para quem tem vontade de, quero fazer cosplay, quero trabalhar com isso, como que funciona assim, esse meio? No teu caso, você tem a tua história, eu acho que cada um tem uma história diferente, mas você precisa, sei lá, fazer um curso de corte e costura, você precisa, sabe, fazer alguma coisa assim. Até nessa área do audiovisual, você começou a fazer uns trabalhos para um amigo seu lá, de repente pintou um trabalho aqui, um ali e tal, foi para Broadway lá, essas coisas assim. Como que funciona? Pode contar a tua história, não tem problema nenhum, porque às vezes a gente pode usar isso como um exemplo. Porque às vezes tem alguém assistindo e fala, que legal, eu quero fazer isso aí, se descobre fazendo isso. Eu sou músico e eu vi um cara tocando e falei, é isso que eu quero fazer quando eu era adolescente. É isso que eu quero fazer da minha vida. Aí eu fui atrás de fazer, até então eu tô fazendo podcast hoje, mas eu sou músico. Tá no hiperfoco até hoje. Tô no hiperfoco até hoje, né? Eu dou aula, tudo tal, isso. Mas como que seria isso, né, na tua visão? Olha, eu comecei com cosplay numa cidade muito próximo do tamanho daqui, que é Apucarana, e não tinha, na época que eu comecei, lá em 2011, a gente não tinha a facilidade que tem hoje pra comprar um cosplay. Você vai lá na internet, compra um cosplay pronto e ele chega na sua casa. Então era muito caro, era muito fora de mão, você tinha que ter cartão internacional, que não era a coisa mais fácil da vida também. Então não tinha cosmaker assim tão fácil. E daí eu falei assim, como é que eu vou fazer essa roupa? Eu vou ter que fazer. Porque eu fui em várias costureiras e ninguém queria pegar o projeto. E daí eu falei assim, eu vou ter que fazer. Aí eu me matriculei num curso de corte e costura, minha avó me ajudava bastante também, minha avó era costureira.
E nisso eu fui aprendendo a costurar e acabei fazendo as minhas próprias roupas. E daí o meu jeitinho diferente de fazer, o temperinho diferente que eu coloco, que é o que as pessoas gostam e acabam me contratando para fazer isso. Por isso que hoje em dia eu sou figurinista. Mas eu acho que é muito de você pensar em qual área você quer atuar. Você quer ser um cosmaker? Você quer aprender a fazer? Você quer fazer com as próprias mãos, com as próprias mãos? Então você vai fazer um curso de corte e costura, vai fazer um curso assim. Você quer seguir carreira de apresentação? Você quer fazer muita apresentação para concurso e etc? Vai fazer um curso de teatro. E o mais importante quando você quer começar a fazer cosplay é não pensar em ficar perfeito. É melhor feito do que não feito. Então se você for deixar pra ficar perfeito, você não vai fazer nunca. Então é melhor sempre você, faz do jeito que dá. E daí segue a sua vida. Depois no próximo cosplay você deixa ele melhor, você vai pensando melhor, ou você vai incrementando mais o mesmo cosplay conforme for indo o tempo. Mas o mais importante é você começar. Por mais que não fique perfeito, não fique fiel, não fique do jeito que você queria, tá começado, entendeu? No próximo vai ficar melhor. Entendi. Sempre o próximo vai ser melhor. Massa. E daí eu te pergunto ainda, voltando até para essa questão de interpretação. Quando a gente vê até muito isso na música, pessoas que, por exemplo, fora do palco, tem muita dificuldade em se expressar, se mostrar, mas justamente é daí quando vai atrás de uma guitarra que está lá no palco, atrás do microfone, ou seja vestido, né, fazendo um cosplay, a pessoa ganha uma coragem que fora daquele momento ela não tem. Né? Você percebe isso também? Eu percebo, eu sou muito tímida. Sem cosplay eu sou bem na minha, eu não sou hiperativa, eu não sou uma pessoa que sai conversando com todo mundo, mas de cosplay eu sou, porque eu tenho que falar com todo mundo que vem conversar comigo, eu tenho que conversar com as pessoas que vêm tirar foto, conversar com alguém que quer tirar foto e tá com vergonha também, e daí se as duas pessoas ficarem com vergonha não adianta nada, né, porque daí ninguém tira foto, depois você fica, queria tirar foto, não tirei. Alguém tem que dar essa partida. E eu fico muito triste quando eu vejo alguém vindo falar comigo depois do evento, por mensagem na rede social e etc, e a pessoa, não tive coragem de falar com você. Eu fico muito triste, por isso que eu sempre chamo, você quer tirar foto? Vamos tirar foto, vem cá. Pois é, e falando com isso me vem uma outra pergunta. Quando você já chegou em algum momento na tua vida em que você chegou numa situação que falou assim, cara, aqui eu vou ter que agir como se fosse a Red Sonja, vou ter que rolar umas cabeças aqui, né? Tipo, você se inspirou no cosplay para resolver uma situação do teu dia a dia? Tipo assim, aqui eu preciso encarnar isso aqui ou não vai acontecer essa situação? Às vezes uma situação social, às vezes alguma coisa de trabalho ou convívio em grupo. Já aconteceu de você trazer a tua experiência de cosplayer para enfrentar uma situação do dia a dia? Aconteceu isso bastante quando eu comecei a trabalhar com audiovisual, porque eu estava na faculdade ainda, e eu comecei a trabalhar com audiovisual e eu pensei, eu tenho que encarnar aqui um personagem que seja bom pro trabalho. Eu não posso ficar fazendo piadinha, rindo e comendo o tempo todo e, sabe? Eu preciso encarnar a pessoa profissional, tem que ser profissional aqui. E daí eu encarnar essa persona mais profissional e conseguir fazer o trabalho até o final. E isso me trouxe uma última pergunta, até porque a gente está meio com o tempo já estourando, mas aí me veio uma última pergunta, daí não sei se o Marcelo tem mais alguma coisa. Mas isso te ajudou, por exemplo, com o TDAH? Eu ia perguntar exatamente a mesma coisa. Né? Porque você está falando assim, está falando disso, né? De repente, que nem você falou, às vezes você tem dificuldade de ter hiperfoco ou você cria uma barreira e daí de repente você diz assim, não, eu consigo vencer isso, né? Sim, isso acontece, eu consigo fazer isso também. É que quando eu já estou em tratamento há muito tempo do TDAH, então eu consigo perceber quando não é tão rápido assim também, mas a gente percebe, né, quando é sintoma. Você fala, caí naquele negócio do TDAH. Aí você consegue
por causa disso, de você ter que sair da sua área de conforto e estar mais acostumado com sair da sua zona de conforto, é mais fácil sair dessa... Quando eu entro, por exemplo, nessa procrastinação do TDAH, ou quando eu entro muito nessa preguiça do TDAH de não querer levantar, não querer sair da cama, etc. Um pouco da depressão também, eu sou bem depressiva, eu tomo bastante remédio para depressão. E isso me ajuda bastante, eu consigo sair da minha área de conforto com isso. Porque eu aprendi a sair dela. Muito bom, muito legal. Marcelo? Eu só queria agradecer, muito obrigado pelo papo. Nossa, eu que agradeço, gente, foi muito divertido. legal. Primeira vez que eu participo do E como é que a podcast. gente te acha em rede social? Isso. Como é que o público que está ouvindo a gente e assistindo te acha? Em todas as redes sociais é Débora, sem H, Fuzetti, F-U-Z-E-T-I. Débora Fuzetti, tô no TikTok, tô no Instagram, tô em todas as redes. Pode contratar também por lá. Pra me contratar também por lá. Quem encomendar um figurino? Tamo aí. Valeu.